Está escrito em Josué 24:15 o seguinte: Escolhei hoje, pois, a quem sirvais, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, o grande líder Josué fez uma reunião com toda a liderança do povo, alertando-os para o fato de que as tribos de Israel estavam se distanciando de Deus. Ele começou lembrando todos os feitos de Deus e depois chamou a atenção para a necessidade de se manterem a serviço de Deus de forma clara. Hoje também precisamos avaliar se nossa família está servindo a Deus de forma correta, adequada e definida, ou se há misturas estranhas em nosso meio. As famílias cristãs precisam expor claramente em seu modo de vida as suas marcas de seguidor e adorador de Jesus. As marcas de uma família cristã diante do pecado tão visível na sociedade em que vivemos devem saltar aos olhos de todos. Quanto mais o pecado se intensifica no comportamento da sociedade, mais a luz das famílias de Deus deve brilhar. O fervor espiritual e o desejo de simplesmente estar na presença de Deus tem disputado com uma grandiosa gama de entretenimento religioso. As celebridades gospels cristãs de grande notoriedade têm compartilhado espaço nos palcos antes ocupados apenas pelos ídolos seculares. Essas pessoas famosas arrastam multidões aos shows, muitas vezes debaixo de muita chuva ou frio, mas as mesmas pessoas que não medem esforços para comparecer a esses shows, a maioria cobrando ingresso, não demonstram o mesmo interesse em participar dos cultos e das reuniões de oração nas suas igrejas. Para constatar isso, basta ir a uma igreja num culto de oração ou numa classe de estudo bíblico e veja a quantidade de pessoas que ali se reúnem. A impressão que este comportamento passa é a de que muitos cristãos estão servindo a si mesmos, ou seja, buscando uma forma de estar bem com Deus, mas desde que isso lhe traga também prazer e diversão. No deserto, o povo sentiu falta de um ídolo diante de quem pudesse se curvar e adorar. Então construiu o bezerro de ouro. Está em Êxodo 32:4. Parece que a mesma coisa se repete nos dias atuais. Só que neste caso, o ídolo maior é o prazer e o entretenimento. Ao assentar o povo na terra de Canaã, Josué, observando a tendência idólatra daquele povo, fez um discurso exigindo um posicionamento daquelas pessoas. A ideia é a de que os cristãos não deveriam ficar em cima do muro, mas tomaram a decisão sobre a quem irão servir e adorar. E Josué disse: escolhei hoje a quem servais. Meus queridos, as famílias de hoje correm o mesmo risco daquelas famílias do tempo de Josué. Se não tomarem cuidado, poderão se ver vagueando entre ídolos, orações, entretenimento e culto, sem uma clara definição sobre a quem estão servindo. Há um perigo iminente de um total esfriamento espiritual deste tempo. As famílias precisam enfrentar e vencer esse desafio. Para tanto, é preciso saber que a família que serve a Deus precisa se posicionar claramente. Ao pedir uma definição às tribos de Israel sobre a quem elas serviriam, Josué deixa bem claro que há um serviço religioso a ser feito. As famílias precisam se relacionar com Deus, e essa relação é de servo para Senhor. Quando Deus não é o Senhor da família, alguma outra coisa vai ocupar o seu lugar, ainda que não declaradamente.
O apóstolo Paulo, ao chegar à Grécia, viu um povo adorando um Deus desconhecido. Está em Atos 17, 23. Essa passagem mostra os corações das pessoas ansiando por um Deus. Existem muitas outras passagens bíblicas que mostram povos se inclinando para deuses estranhos. Assim, uma família precisa se posicionar diante de Deus. Caso contrário, outros deuses poderão seduzir a sua alma e ganhar a atenção de seu coração. O homem é livre para escolher o seu Deus. Por isso Josué disse: escolhei hoje a quem servais. E ao escolher servir ao único Deus eterno, é necessário se posicionar claramente quanto a isso. A nossa sociedade está afetada pelo hedonismo. O hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito de vida. Essa forma de pensar e agir atrapalha a vida espiritual das pessoas e da família, pois muitas vezes servir ao Senhor exige sacrifícios. Essa ideia passa longe, mas passa muito longe de uma vida apenas com prazer. Não há como negar que as nossas famílias já foram contaminadas em algum nível pela ideia de escolher fazer apenas o que dá prazer. Sofrer pela causa sem esperar recompensas nesta vida é conversa de outros tempos. Hoje muitas igrejas se esforçam para atrair pelo prazer os seus fiéis. Oferecem shows ao invés de culto, mensagens cheias de positividade em vez de desafios de fé, horários cada vez mais reduzidos para não cansar os cristãos, os mesmos que passam horas em um show. Muita música e cada vez menos mensagem bíblica. Isso significa que há uma luta a empreender, a fim de mantermos nossa família no verdadeiro entendimento sobre o que é de fato servir a Deus. Parece que as profecias acerca do culto ao homem estão cada vez mais atraindo famílias cristãs. As famílias que desejam servir ao Deus verdadeiro precisam vigiar contra esta cultura de que tudo deve dar prazer em todo o tempo. Servir a Deus vai além de frequentar os cultos na igreja. Para muita gente, a frequência no templo para prestar culto a Deus é sinal de serviço ao Senhor. Isso é perigoso. É perigoso, pois servir a Deus vai muito além de fazer orações, de entoar cânticos e ouvir mensagens juntos com outros cristãos. É certo que toda família que serve ao Senhor tem prazer em frequentar as reuniões no templo e prestar culto junto aos demais irmãos. Porém, isso não exclui a maior parte deste serviço que se presta exatamente fora das paredes do templo. Nenhuma família deve se contentar em apenas marcar presença nos cultos. Aliás, as que assim interpretam o serviço de Deus correm o sério risco de relaxarem nos demais dias da semana. A palavra de Deus nos orienta a meditar na lei do Senhor e durante todo o tempo. Está em Salmos 1, 2. Este meditar acontece no dia a dia da família, na sua relação dentro do lar, na sociedade, frente aos necessitados. Então, o que fazer? É necessário ter o entendimento de que, com o passar do tempo, o comportamento da sociedade, o comportamento da família e da própria igreja mudaram. E precisamos nos contextualizar sempre. Porém, a contextualização não pode ferir o essencial. Muda-se o método, mas mantém-se a mensagem. Servir a Deus é o resultado de uma escolha espontânea. Essa escolha não se baseia em medo do inferno, nem em desejo de enriquecimento financeiro, muito menos em ostentar um rótulo de cristão.
Quem serve a Deus de forma sincera, o faz por amor, o faz por respeito e admiração, além de reconhecer que Ele é o Senhor acima de tudo e de todos. Somente um coração com tais entendimentos poderá servir ao Senhor com verdade e com alegria. E para que a família seja de fato uma família a serviço de Deus, é importante começar com comportamento e testemunho dentro da própria casa. Há pessoas que frequentam a igreja, têm um vocabulário que é puro evangeliquez, mas no dia a dia da família não demonstram serem servos de Deus, do Deus Altíssimo. Pecam no testemunho, no cuidado com a família, no carinho que negam, na falta de demonstração de amor. Pior ainda, é quando essas pessoas falam mal da igreja. Os filhos desta família dificilmente sentirão o desejo de servir a Deus em espírito e em verdade. Por isso é importante saber que servir ao Senhor começa impreterivelmente dentro da nossa casa, através do nosso comportamento. Uma família que verdadeiramente serve a Deus procura andar com suas contas em dia, é simpática com a vizinhança, não fala da vida alheia, os seus membros não gritam uns com os outros dentro de casa, mas procuram ajudar aos mais necessitados, tem sempre um coração grato a Deus. Enfim, o padrão dessa família é simpatia, empatia, felicidade e amor. Para pensar e agir, meus queridos irmãos, a nossa sociedade está mergulhada numa enorme crise de integridade. Questões de imoralidade, falta de ética e outras formas de pecado não causam mais espanto. Estamos vivendo dias lamentáveis, dias maus, como Jesus falou em Mateus 24:12. Em meio a essa terrível crise, a Igreja de Cristo é vista como uma esperança de melhora, mas para tanto, ela precisa ser diferente, ir na contramão dos sistemas apodrecidos e corrompidos que norteiam a nossa sociedade. Todavia, a igreja não é um prédio, senão pessoas. Não é um bando de indivíduos ímpares, mas sim de famílias que precisam assumir a postura de um povo que está decidido a não se curvar diante dos apelos pecaminosos desse tempo. Servir a Deus é uma questão de escolha. Josué disse: escolhei hoje a quem servais. As famílias não devem ficar indiferentes aos acontecimentos, pois em todas as épocas as famílias foram convocadas para levantarem a bandeira do serviço ao único Deus. Porém, é fundamental lembrar que Deus criou primeiro a família e, a partir desta, a igreja. Nenhuma família deve exigir uma igreja mais pura, mais santa, mais serva, mais comprometida com o Senhor do que ela mesma. Não se deve também medir o serviço de uma família pelo testemunho das outras. O modelo é Cristo e cada família deve avaliar se está se espelhando nele. Finalmente, cada pessoa que conhece a Jesus Cristo, que já teve e tem experiência pessoal com Ele, deve dizer: porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pensemos nisso. No amor de Cristo.